Programa em Cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas. Olá! Alerta de Em Cartaz especial na área. Porque olha só essa notícia que eu tenho certeza que você não esperava. Uma escritora moradora de Indaiatuba, a Sui Hacker, teve um livro seu, O Lado Bom de Ser Traída, adaptado para virar filme na Netflix. Pois eu e a minha amiga e colega Mayuli Canali batemos um papo com a Sui, falando sobre isso e sobre muito mais do universo dela como escritora. E é isso que você vai ver no programa de hoje. Antes, claro, é uma questão de princípios te atualizar com o que está estreando nessa semana nos cinemas. São 3 novidades. Tem o brasileiro Meu Nome é Gal, a cinebiografia de uma das maiores cantoras brasileiras de todos os tempos, Gal Costa, aqui interpretada pela Sophie Charlotte. Por falar em maiores de todos os tempos, tem o terror, O Exorcista, O Devoto, mais uma continuação daquele que é, para mim, o melhor entre todos os filmes de terror, O Exorcista. E tem mais um filme nacional, dessa vez com a Xuxa, que é Uma Fada Veio Me Visitar. Esse, como é de se supor, é para criançada, que vai poder ainda conferir as sessões de pré-estreia de Trolls 3, a animação que entra para valer na semana que vem. Agora que você já sabe o que chegou nos cinemas, vamos para a conversa com a Sui Hacker. Olá, é isso aí. Hoje o programa Em Cartaz especial com uma entrevistada que está aqui entre eu e a Mayuli, minha amiga, minha colega, porque essa pessoa que está aqui com a gente, que é a Sui Hacker, apesar desse nome, eu não vou precisar gastar meu inglês nessa entrevista, porque ela é brasileiríssima, do ABC, não é isso, Su? Nasci no ABC, estou aqui em Indaiatuba há 20 anos. Sim, vamos saber como ela veio parar aqui em Indaiatuba. E o motivo dela estar aqui é porque ela é uma escritora que teve um livro adaptado para Netflix. Esse livro que está aí na mão da Mayuli, O Lado Bom de Ser Traída. Ainda não está disponível na Netflix, está saindo esse mês e nós vamos conversar sobre tudo isso com ela. Tudo bom, Su? Boa noite. Boa noite. Mayuri, tudo bom? Tudo bem. Beleza. Então eu queria começar perguntando, né, como que surgiu essa oportunidade, né, de ter o seu livro, O Lado Bom de Ser Traída, adaptado para Netflix? Eu fui para o Rio para uma sessão de autógrafos e passei o dia inteiro autografando e o pessoal ia sair depois. Já era muito tarde, era 11 horas da noite, mais ou menos. Autografando esse livro mesmo? Não, era outro? Autografando um outro livro. Tá. E fui jantar no restaurante do hotel, que não servia mais no quarto, e lá tinha um senhor que trabalhava com captação de recursos financeiros para produtoras. E ele perguntou o que eu estava fazendo no Rio, e eu contei que que tinha passado o dia autografando, e aí ele pediu um livro e apresentou para a Glass, que é a produtora que comprou os direitos autorais, e foi a Glass que levou até a Netflix, e aí vai acontecer dia 25. Foi esse livro que você entregou pra ele mesmo? Foi esse livro. Ele pediu, né, eu contei sobre, porque na verdade esse livro, ele faz parte como se fosse uma coleção, né? Eles chamam de série, mas cada personagem que sai desse livro são vários amigos, então tem várias vozes, e as leitoras pediam muito, então eu fui escrevendo de todos os personagens. Mas aí ele falou, me dá o primeiro livro. E eu não tinha disponível o primeiro livro no hotel. E aí eu pedi pra editora que ia me buscar no dia seguinte, pro pessoal do marketing me mandar um livro. E eu deixei autografado para ele com o meu telefone. Mas eu imaginei que jamais, assim, nunca ia acontecer de uma produtora entrar em contato, se interessar pelo livro. E, assim, o primeiro contato com a Glass foi, assim, um casamento, uma parceria incrível. Eles são incríveis, eles apostam muito na literatura nacional, no cenário nacional. Então, isso é muito bacana, né? E por que especificamente esse livro? É o seu maior sucesso, assim? É o que você mais gosta? Ou, de repente, é o que você achou que daria uma adaptação melhor? Por que esse? Então, eu tenho outros vendidos também de direitos autorais, né? O Lado Bom de Ser Traída, como ele é o primeiro livro da série, e é um título, né, que embora não faça apologia nenhuma para traição, muito pelo contrário, ao acordar, né, a gente poder seguir em frente, não passar a vida sendo enganado e aceitar ser enganado, né?
Então, ele é o primeiro livro da série. Então, por isso, torço muito que faça muito sucesso para vida dos outros. Com certeza. Torcemos todos. E já que você, né, falou um pouco digamos, da mensagem do livro, qual que é a sinopse, assim, sem spoilers, pelo amor de Deus? Gente, tem a Giovanna Lancelotti. Você fala pra dar um... né? Você gosta muito dela. É a Giovanna e o Leandro também, que são dois atores incríveis. E olha que engraçado, quando eu escrevia, eu imaginava, assim, a gente escreve, a gente fica pensando, né? E tinha muitas, a característica, tanto que assim, a produtora foi muito atrás das características do que eu descrevi no livro. Ele conta sobre uma história de uma mulher de uma mulher que namora há 5 anos com um empresário. E os dois têm a vida, assim, pouco se encontram, sabe? Tem um relacionamento, se amam, mas, assim, pouco se encontram. A carreira dos dois está muito focada, a dela para ela e a dele no ramo dele. E aí ela descobre, ela é noiva dele, e ela descobre através de rede social que ele tem outra noiva. Nossa. No Sul. Porque, assim, hoje em dia a rede social, olha, quem faz muito bem feito. Um dia eu fui numa sessão de autógrafo e uma leitora me falou uma coisa que era muito engraçada. Antigamente, muito lá atrás, quando o amante ou a amante, no caso aqui é uma personagem, né? A história feminina. Isso não quer dizer que ambos não possam trair, claro, né? E aí ela estava contando, muito antigamente, o pessoal, quando via alguém traindo, ou a própria amante, ou o amante, ele dava um jeito da esposa sempre ficar sabendo, né? Então, se mandava aquelas cartinhas, né? Deixava. Depois eram os trotes com o telefone, né? Veio depois, olha, seu marido está te traindo. E hoje em dia a rede social... Porque quando você é amante, assim, você tá do outro lado, se você se apaixona pela pessoa, você vai dar um jeito. Não adianta, vai acontecer um momento que você vai dar um jeitinho da outra pessoa ficar sabendo, né? Esse acaba o relacionamento. Exatamente, assim, é o nosso grande amor, porque existe isso. Então ela descobre porque a outra dá um jeito dela descobrir. E ela fez uma coisa, essa personagem, que ela não deu oportunidade de ele se explicar. Porque a traição é assim, não tem, algo que você vê, não tem o que, você só vai se magoar mais e vai ser uma discussão desnecessária, uma briga muito feia. E ela não aceitou que ele se justificasse. Então, o que ela abdicou de fazer nos 5 anos, que ele não gostava que ela andasse de moto, pintasse o cabelo. Então, ela foi fazer tudo o que ela deixou de fazer por ela, né? Aquele negócio de... Ela se permitiu sofrer. Ela ficou 5 dias, ela dedicou cada dia o ano de namoro, 5 dias, chorando, comendo, sofrendo. Porque a traição é uma ferida, né? Ela tá aberta e se você ficar cutucando, ela não vai cicatrizar nunca, ela só vai arruinar. E quando você deixa com que ela cicatrize, vai ser uma cicatriz que ela é indiferente, você convive com uma cicatriz, né? Então, a história, ela conta isso. E eu acho engraçado porque todo mundo fala assim, o lado bom de ser traída, que absurdo. Não. Então, a história traz isso, né? Que a gente precisa realmente... não se permitir ser enganado, né? Porque isso é até uma coisa que antigamente as pessoas se submetiam mais. Eu acho que hoje a mulher, principalmente, ela tá na posição de falar, não quero, eu quero ser feliz, né? Isso não é ao seu lado. Se você traiu a minha confiança, não tem porquê, né? Os maridos que me desculpem. O trailer dá essa impressão mesmo de empoderamento, né? Dela fazer umas coisas mais arriscadas. E aí que entra um terceiro personagem, né? Também. Sim, que ele é um juiz, ela vai numa audiência e ela vê um juiz bonito, mas
como que ela vai paquerar, né? Mas assim, que na verdade não é que ela vê o juiz bonito e quer paquerar, não. Ela, assim, o primeiro momento que ela vê uma pessoa bonita, depois de todo o processo de se permitir, sabe, assim, voltar à vida, porque quando você tá namorando com uma pessoa e você realmente gosta de uma pessoa, você não tem olhos para outras pessoas, né? Então ela vai nessa audiência e vê o juiz, nossa, bonito, e comenta com a amiga. E ela, enfim, segue a vida e ela decide fazer uma viagem de moto. E ela encontra um motoclube que faça uma viagem avulsa. Ela tem medo de fazer, ela quer fazer uma viagem de moto, pegar a estrada, mas ela tem medo. Então ela entra em contato com um motoclube para uma viagem de final de semana. E eles fazem um monte de exigência, enfim. E quando ela vai para essa viagem, que eles chegam no ponto lá de encontro, ele tira o capacete, o presidente do motoclube, e o presidente do motoclube é o juiz. Então, assim, são as coincidências da vida, né? A história, assim, é ficção, mas são as coincidências, né? Ela viu uma pessoa que despertou o interesse, por coincidência, no encontro. E aí, a partir daí, ele, por outro lado... Eu não posso dar spoiler a partir daqui, mas ele já foi casado também, já teve um passado. E são duas pessoas que têm medo de um relacionamento. Mas o amor é muito grande, eles se permitem viver isso. Você falou em coincidência, acho que até você acabou até ganhando, não sei se você acompanhou essa história, acho que até você ganhou um marketing voluntário aí pro lançamento, que é a história daquela ex-BBB Ana Paula Renault, né? Que ela tava namorando um cara e ela descobriu que ele era casado no Sul, inclusive, né? Que é essa coisa. Não, olha, várias, assim, são muitas histórias, né? Praticamente a gente vê todos os dias uma história ou outra. E é um livro que eu escrevi há 10 anos e agora teve uma nova edição. A primeira vez quando eu publicava ele no Wattpad, lá atrás ele teve 6 milhões de leitoras. Nossa! A gente quer falar sobre isso também. Mas assim, você falou da Glass, como que a Netflix entrou nessa história? Como você ficou sabendo? A Glass produziu e a Netflix vai distribuir, é isso? Então, não, a Netflix comprou os direitos. Ah, ela comprou? Sim. A própria Netflix? Sim. Quando você vende os direitos, você vende para uma produtora. E é essa produtora que vai negociar com o cinema, ou com o streaming, enfim. Ela que vai determinar, ela que vai vender, que vai negociar, que vai fazer todo o trabalho. Então, assim, eu vendi para a produtora, né? Então, todo o processo de tudo eu converso com a produtora. Mas a Netflix também é muito querida, assim, né? E você já sabe como vai ser essa distribuição? Vai ser mundial? Mundial. São 100 e... eu vou falar besteira assim, mas acho que são 100 e... mais de 100 países. Mais de 100 tá ótimo. Mais de 10 já estaria ótimo. Não, 2 já tá ótimo. Mas, assim, só ver, assim, o trailer, eu falei... Todo mundo falou assim, que seja um sucesso. Eu só de ver o trailer, assim, idealizando ali uma ideia que você teve, algo que você escreveu, porque... O que acontece, assim, não basta você escrever um livro, você tem que acreditar nesse livro, você tem que acreditar. E, assim, o público, porque uma andorinha só não faz verão. E, assim, as leitoras, elas que me impulsionaram a acreditar. Porque o mais difícil é acreditar para um escritor, né? Porque é muito difícil, então... E literatura nacional, as pessoas tem um preconceito. Existe, não vou ser hipócrita e falar que não existe, porque existe, né? Se você pergunta para uma pessoa quantos livros você já leu, quantos desses são nacionais? Então você vai ter a resposta. E escrever no Brasil é todos os dias você divulgar o seu trabalho. Ninguém vai viver uma história por você. É o autor, é o escritor que vai vender. Você até publica com grandes editoras, elas te dão a possibilidade de o leitor ter um acesso fácil para comprar. Mas quem vende o livro é o autor. Então hoje as redes sociais ajudam muito, né?
Então, assim, estar na Netflix, eu falo, é um sonho, mas eu acredito que, assim, eu já realizei, sabe assim, já é um sonho pra mim estar lá. E você dizer que você teve até a possibilidade de palpitar ali na adaptação, né? Não foi uma coisa assim que você vendeu e não é mais seu, né? Não, Você tem um movimento, né? A Glass, assim, junto à Netflix, enfim, a Glass, assim, todo o processo, eles permitiram que eu acompanhasse tudo, assim, sempre muito queridos, né, assim, a roteirista, tanto que esses dias fizemos live juntas, já fiz live com o diretor. Isso também é uma coisa muito bacana, porque é muito difícil você ver o autor de um livro fazer conversar, um bate-papo com o diretor, né? Um bate-papo com o roteirista, porque o filme está chegando pro leitor por 3 vozes. O do escritor, o do roteirista, que contou, que fez o roteiro, e o diretor que executou aquilo. Então, assim, são vários processos. Então, se o livro é bom, imagina o filme. Tem filmes, né, que eu lembrei agora de Crepúsculo, mas que as autoras têm uma ceninha ali que participam. Elas participam muito ativamente, né? Tem filmes que, assim, os atores participam. Mas você chegou aí no set, alguma coisa? Fui, mas não participei. Queria muito ser, talvez, um figurante. Não, mas eu fui. Foi muito legal, porque eu não imaginava que uma cena regravasse tantas vezes. Sabe, assim, uma poeirinha no set, o diretor já falava assim, de novo, e aí começava de novo, e uma lágrima, e assim, sabe? A gente não tem, não imagina, né, como que fica ali horas e horas a mesma cena, né? E esse diretor, ele é muito incrível, o Diego Freitas, ele é assim, muito detalhista. Então ele está trazendo, por ser um livro que tem um conteúdo erótico, né? Ele está trazendo uma plástica diferente para o cinema, sabe, para o filme. E isso é muito legal. Tanto que os personagens tiveram uma personal que trabalhou justamente para não ter assédio. Então a Netflix, ela se preocupa muito com isso. Esse trabalho deles, sabe, de trazer uma produção legal, bacana, com muito respeito, sem assédio, sabe, mostrando realmente o lado bonito. Claro que em todos os ramos são assim, mas quando se fala do erótico, principalmente, se o diretor não tiver um bom gosto, pra desandar não custa nada, né? Então você percebeu isso nele, esse bom gosto, essa... Sim, até porque a Giovana completou 30 anos. E assim, imagina que pra você, assim, é um livro que conta uma história de amor, mas que também tem o erotismo. Então, assim, os próprios atores que vão também tem esse aceitar, né? Não é só você, aquela pessoa vai servir para ser o ator, né? Então, tinha toda essa preocupação deles, de como ia ser feito, de que forma. Então, isso foi muito legal. Porque realmente é o que acontece num romance. Quando você lê um romance, uma história de amor, tem esse lado, né? Que o autor, ele se preocupa. Hoje, as escritoras e os escritores de romance da atualidade, contemporâneos, eles se preocupam muito em passar realmente o que é bacana, né? Claro que a gente tem vários gêneros, enfim, mas de romance mesmo, aí é essa preocupação, sabe? Então, até o pessoal brinca comparando com outros filmes, e o diretor deixou bem claro, assim, vocês vão ver uma outra plástica. Legal. Vamos ver a partir de 25 de outubro, então, na Netflix, O Lado Bom de Ser Traída. Aí você falava, né, da questão do preconceito, né, com a literatura nacional. É daí que veio esse pseudônimo Sue Hacker ou não? Assim, porque não é o Não, né? Então, na verdade, assim, vem de duas cabeças pensantes. Eu era leitora, sempre li, e quando migrou do Orkut para o Facebook, eu tive a oportunidade de conhecer o Wattpad. E eu tinha amigas, e aí o que acontece? Eu tinha várias histórias que eu falava com uma amiga, que tal. Ela, não sei, tipo assim, ficava pensando. Aí um dia a gente resolveu postar de brincadeira no Wattpad.
E aí, porque um nome tinha que ser Sue E. Hacker. Tanto tem um personagem The Middle que... A Sue Hack, né? Mas assim, era uma brincadeira, tipo, nada a ver, mas só pra... Não que inspirou nada, mas Sue E. Hacker. Tipo, era uma brincadeira. É porque quando eu vi esse nome, eu falei, eu conheço esse nome de algum lugar. Eu fui pesquisar no Google e falei, era a menina do The Middle. Mas não é Hacker, né? Exatamente, tem essa diferença. Mas foi uma brincadeira e assim, escrever esse título também é um título que trazia alguma coisa que chamou muita atenção. Porque todo mundo queria saber qual é do lado bom de ser traído. E o que foi bacana é que quando eu comecei a publicar esse livro, tinha, assim, ele começou a pegar primeiro lugar na plataforma. E, curiosamente, não sei como, toda hora o livro caía. Era tipo assim... Não dá pra explicar Saiu porque... do ar? Tipo assim, ia pra como se fosse pro estoque. Só conseguiam achar o livro porque tinha conteúdo adulto. Mas tinham milhares de histórias de conteúdo adulto. Mas como o meu tava em primeiro lugar, toda hora, tipo, ele ia como se fosse pra um estoque. As pessoas só conseguiam ver o lado bom de ser traído do livro se pesquisasse pelo nome. Não conseguia entrar na plataforma e encontrar o livro. E aí eu falei, não dá pra escrever um livro e deixar sem ler, ninguém lê, né, tipo... E aí eu ficava de noite, de madrugada, divulgando, convidando as pessoas para lerem, indo nos grupos de leitura. Então eu aprendi, assim, isso foi o ruim veio pro bom. Porque eu aprendi a divulgar livro, né? A apresentar o livro, a fazer divulgação do livro. Então era de noite. Era muito engraçado. Eu publicava um capítulo e ia pra todo mundo. Olha, eu acabei de publicar, não sei o que. E aí foi, sabe assim, foi criando uma proporção muito bacana. Até que ele ficou definitivamente, porque a plataforma viu e falou, não, pera lá. Tá tendo muita leitura, né? E como tem dentro do livro, que não necessariamente no filme, tem uma doença... que não se vê em histórias, enfim. Então, isso chamou muita atenção, sabe? O amor de pai com filho, enfim. Essa plataforma Wattpad tem muita fanfic, né? Tem. Eu conheci ela por conta das fanfics. E aí, por que você acha que esse tipo de romance fez tanto sucesso, assim, e fez sucesso online? Você acha que isso tem mudado recentemente? Assim, o pessoal procura mais ler online, mas aí, pra ele ficar realmente conhecido, foi depois que ele se tornou livro. É porque, antigamente, assim, quem gostava de romance mesmo, porque os livros em livrarias são caros, não são baratos. Você não consegue comprar 10 livros no mês, por exemplo. Mas tinha aqueles romances de banca, sabe? Que as pessoas compravam, que tinham o hábito de ler 10, 15 livrinhos daquele por mês. Eu falo porque meu pai lê. Exatamente. Meu pai lê 10, 15, 20 livros no mês. Até mais. Muito ele lê. Ele começou com aqueles faroestes, sabe aqueles livrinhos do faroeste? Aí parou de fabricar, ele já tinha lido tudo, ele ia em sebo trocar, ele comprava 5 e trocava 5. E aí foi sumindo e foi aparecendo só romance de banca. E ele foi pegando romance, pegando gosto, e foi assim que eu comecei a ler, né? Então, eu acho que migrou. Como parou de ter a distribuição, migrou. As pessoas que gostavam realmente de ler, migrou pra Amazon. Porque o Kindle, ele proporciona a leitura. Se você tiver um Kindle, você pode ler também pelo celular. Mas você compra um livro por R$1,99. Ou você paga uma assinatura. Ou você paga R$19,90 por mês. R$19,90 por mês. Então, assim, aí teve essa chavinha. Quando eu fui pra Amazon, assim, que tudo realmente aconteceu. As pessoas gostam desse, que eu falei, de formato. Fanfic, é um romance de vida real, mas, assim, ele tem uma parte, assim, mais... É que a fanfic se inspira, geralmente, em outro romance, né? Em pessoas que já existem. Pessoas que existem, geralmente colocam... Ou obras de ficção. Exatamente. Mas dentro de uma história que já existe, de um escritor que já escreveu. Então, vai fazer a adaptação ali, contar, ou pegar um e contar da forma dele. No caso, assim, o meu é totalmente original. Será que é algo proibido? O que você acha que faz prender as pessoas, assim? Que eu acho que traz muito da vida real. Eu acho que, assim, o Facebook, os grupos de leitura, proporcionou, assim, tem grupos com milhares e milhares e milhares e milhares de leitoras.
grupos com 100 mil leitoras, com 50 mil leitoras, mulheres que estão ali, que elas podem ler, elas podem falar, elas podem conversar. Então, assim, é um momento... Comunidade. Exatamente, é uma comunidade. Quem gosta de ler romance, gosta de ler e gosta de conversar, ter uma amiga para conversar, né? Poder falar. Quem gosta de ler, quer que eu falo? Você lê um livro, às vezes você tem o impacto daquela história, você quer conversar com alguém. E é horrível quando você não tem ninguém do seu ciclo que você não possa discutir ou falar. É como um filme, por exemplo. Você assiste um filme, não conhece ninguém que assistiu o filme e você quer falar, não, eu quero conversar, eu quero falar. Né? Você faz isso, sabe? Você que tá aqui na frente da câmera, você quer falar, né? E você falou muito bem, leitoras, mulheres. Você não recebe feedback masculino assim? Sim, sim. É claro que é muito Não, menos do que é muito menos. Eu vou falar que é 10%. No começo era um pouco estranho. Não estranho, porque assim, conversar, falar sobre a história, porque até entender que realmente existem homens românticos que gostam de ler romance, daí que tá tudo bem, né? E que eu acho que deveria até virar cartilha, porque os homens... Brincadeira. É porque, assim, eu falo que romance é como se fosse história de princesas, né? Tipo, você idealiza uma história de amor. Porque eu li uma vez, não é frase minha, e eu não sei quem é o autor, que eu já procurei milhares de vezes, que todos nós somos autores das nossas histórias, né? A diferença é que algumas pessoas colocam no papel e outras guardam na memória. Então, eu acho que assim, os leitores masculinos, eles gostam disso porque eles gostam de viver história de amor. Porque existem homens românticos e homens que não são românticos, ou que são, ou às vezes tem um pouco de vergonha de mostrar que é romântico, né? Eu, por exemplo, sempre gostei de comédia romântica, é um dos meus gêneros preferidos, assim, eu adoro comédia romântica. Caio, a gente não falou que um dos personagens chama Caio aqui, viu? Ah, é? É o que traidor. Não é baseado em mim. Viu? E aí você tem vários livros, né? E alguns deles, como você falou, são interligados às histórias, cada um de um ponto de vista, de um personagem. E outros têm histórias diferentes, né? Sim. Aí o Caio perguntou pra você se tinha algum preferido ou não. Então, eu acho, assim, eu tenho 22 livros publicados. 22. 22. Caramba. 22 romances. E é difícil falar, assim, um preferido, porque cada livro fez parte da minha vida de algum momento e de alguma forma. Então, eu passo meses escrevendo. Até como os personagens estivessem na minha casa. Eu sonho com cenas. Eu, às vezes, estou lavando louça, eu preciso pegar o celular, porque eles eram, me contar alguma coisa. Parece brincadeira, assim, não é nada nada disso. Mas vem na mente, né, a determinada coisa que você estava tentando elaborar no dia anterior, não conseguiu, e aí vem, eu gravo no celular, ou dou um jeito de ir até o computador correndo e escrever aquilo que eu acabei de pensar, para não perder, porque às vezes você pensa aquilo, você não colocou no papel, e depois você quer lembrar mais ou menos que era muito legal, mas não consegue do mesmo jeito. Então, assim, como eu passo meses com uma história, tipo 4 meses, 5 meses, é muito tempo, e eu considero cada personagem, até os vilões, como um filho, assim, é a minha vida, né, assim, escritora, a gente vive disso, e a partir do momento que você coloca o primeiro, que todo mundo fala assim, eu não sei nem como começar a história, precisa sentar e começar. Então, isso que eu ia te perguntar, justamente isso, eu me interesso muito por essa parte do processo, né? Existe um processo pra você, ou cada livro, tipo assim, porque, por exemplo, já ouvi falar de escritores que começam pelo final. Eles imaginam o final e aí vão voltando pro começo. Tem escritores que começam a escrever sem saber para onde a história vai. Tem aqueles que estabelecem alguns pontos-chave e aí vão ligando esses pontos-chave. Queria saber disso e queria saber também se você escreve... Tem escritor que, por exemplo, escreve à mão, né? O Milton Rato escreve à mão. Você já indicou que escreve mais no computador. E tem, assim, uma hora do dia, você prefere escrever de manhã ou prefere escrever de madrugada? Fala um pouco do seu processo. Assim, eu também tenho uma empresa, né? Então, eu não consigo ficar focada na escrita. Eu tenho que me dividir entre empresa e escrita. O que acontece, assim...
eu tenho um roteiro do que eu quero. Vai acontecer isso na história. Só que você tá escrevendo, você termina às vezes um capítulo, você fala, o que eu vim fazer aqui? Por que eu vim parar aqui? De que forma que eu vim parar aqui, né? Por que me disse isso? E aí você fala, ficou muito legal, não vou apagar isso, então vou seguir para outro caminho. Então, é difícil Quando você é um autor comercial, que você tá ali escrevendo um livro por mês, que aquela história bate pelo... Então você faz um roteiro, que é o começo, meio e fim. Mas quando você fica ali viajando, por exemplo, eu quando eu começo a escrever, eu vou escrever, por exemplo, hoje, uma cena que vamos supor, tá em Indaiatuba. Ele mora lá no Itaici e ele vai levar a mocinha pra jantar. Então, vamos supor que ele vai jantar no Jatobá. Então, eu tô fazendo propaganda, Jatobá. Desculpa. Mas assim, ele vai sair, eu vou fazer todo o trajeto. Então, eu vou olhar no Google Maps como o trajeto que ele vai fazer, qual o tempo, sabe, assim. E aí, eu vou olhar tudo. E aí, o cenário vai criando. Então, o meu processo de escrita é esse. Cada capítulo, sempre que eu vou escrever naquele dia, eu tento pesquisar sobre tudo. Se é sobre discussão, sobre romance, sobre uma noite, alguma coisa. Eu sempre vou para ter justamente inspiração e trazer conteúdo para o capítulo. Então, eu faço dessa forma. Mas cada autor funciona dessa forma. Agora, escrever, o curioso é você sentar e começar a escrever da onde apareceu aquele momento. Não tem assim, olha, não é nasceu hoje, então foi engatinhando, depois, não. Começa naquele ponto onde você pensou e a partir dali cria. Nossa, eu tava olhando aqui e você pontua cada personagem, né? Então você meio que tá dentro deles mesmo, igual você falou. Você tem o pensamento deles, como eles falam, então cada um tem suas características, porque você pontua cada vez que muda também. Sim, porque neste livro tem vozes de 5 personagens. E eu dei vozes pra eles, que é uma coisa que a gente geralmente não vê no livro, né? Geralmente no romance é o mocinho, a mocinha, né? A voz de, assim, o tempo de cada um. E aqui não, tem a ex-esposa, o ex-noivo, a enfermeira. Então, assim, todos têm vozes na história. E é justamente isso. É você estar com os personagens, assim, você tá criando. Eu gosto de criar, eu gosto de escrever por prazer. Pra mim é uma terapia escrever. Quando eu não posso escrever, eu fico um pouco estressada. É minha terapia, porque ali eu posso escrever se eu tô com raiva de alguém. Eu desabafo. Então podemos encontrar algumas coisas assim, autobiográficas, assim, ou não que de repente acontece com você, mas que... Eu já ouvi dizer que, assim, sempre tem um pouquinho, cada personagem tem um pouquinho de cada autor. Agora, eu não sei, são 22 histórias, então é uma personagem. Fica aí pros leitores. Fica aí, coisa só se for de outras vidas, é impossível. E aí nessa explicação você citou Indaiatuba, que é outra coisa que eu ia perguntar. Como você veio parar aqui? Qual a sua relação assim com a cidade? Foi como e quando, né? Olha, meu filho não nasceu em Indaiatuba, mas não existe ninguém mais em Indaiatuba do que meu filho, sabia? Ele ama Indaiatuba, assim, eu também, meu marido também, mas ele é muito Indaiatuba, é muito engraçado. Meu irmão, meu marido e meu cunhado resolveram montar uma franquia do Chopp Germânia. Olha, desculpa, eu não sei. E aí eles foram visitar várias cidades e tinha disponibilidade em Indaiatuba e foi amor à primeira vista, porque é uma cidade incrível, né? É uma, assim, e aí eles conheceram a cidade, depois as esposas vieram conhecer a cidade e a gente se apaixonou por Indaiatuba. Só que eu fiquei morando em 2003. Só que eu fiquei morando um tempinho em São Paulo, eu minha irmã e minha cunhada, e eles vieram montar aqui. Então, eles alugamos uma casa para a família toda, porque ele é irmã, cunhado, então assim, cada família estava morando num quarto. Até a gente, porque eles estavam morando aqui e a gente em São Paulo, então a gente via só final de semana. E aí a gente foi conhecer os condomínios aqui em Indaiatuba e também, mais uma coisa que a gente se apaixonou, né, pela estrutura, enfim, por tudo. E estamos aqui e daqui não temos vontade de sair, embora minha família toda está em São Paulo, minha mãe já está um pouco mais
de idade, meu pai tá doente, minha avó tá doente, então assim, a gente sente falta, mas é tão pertinho, né? E, enfim, mas a gente ama muito Indaiatuba. É uma cidade incrível, né, pra se morar. É uma tranquilidade, assim... Sabe que a gente fica pensando, igual era antigamente, quando, eu não sei, eu vou fazer 51 amanhã. Amanhã? Olha só. Parabéns. Na minha época, a gente brincava na rua. E eu pude oferecer isso pro meu filho aqui em Indaiatuba, né? Porque ele veio muito pequeno de brincar na rua. As crianças não sabem mais o que é brincar na rua. Então aqui tem isso, né? De você ser uma cidade sossegada, enfim. Não vou fazer críticas, tá? Mas pode ser uma cidade que te inspire, né? Vai ter umas fofocas aí, né? Das boas. Cara, é um lugar... Pra escrever, assim, eu falo, quando você, assim, a qualidade de vida, assim, de morar numa cidade tranquila, assim, é gostoso escrever o clima daqui, sabe, assim... eu falo, são 2 lugares onde acho que é bacana pro autor escrever, tipo, no campo ou na praia, né? Respirador, enfim. E aí eu me sinto assim no campo, escrevendo, sabe? Assim, pelo sossego, enfim, por tudo. Bom, esse programa é um programa de cinema, né? A gente fala bastante da adaptação. Eu queria saber um pouquinho de você, da sua relação com cinema, com filmes. Eu imagino que seja uma coisa que você gosta também, né? Geralmente a literatura e o cinema andam meio juntos ali, né? Olha, eu sou mais... assim, mais leitora. Então, assim, em casa eu Kindle e o meu marido com a Netflix, ou enfim, os canais, sabe, assim, assistindo. Eu gosto muito de filme, mas como da literatura, eu tô hoje muito mais focada em leitura, mas assisto séries da Netflix, porque a gente acaba se viciando, né, enfim. Mas, assim, eu sou muito mais literatura. Assim, leio muito. Todos os dias eu não durmo se eu não estiver lendo um livro, porque eu não costumo ler romance quando eu estou escrevendo. Pra não se influenciar assim. Exatamente, por vozes, né? Tipo, às vezes você lê um ou outro da história, o personagem tem uma voz, a mocinha tem outra voz, assim, então, não que isso influencie, mas assim, eu leio muito sobre aquilo que eu estou escrevendo. Então eu fico baixando os livros, se eu estou escrevendo sobre um determinado tema, por exemplo, estava escrevendo sobre advogados. Então, além de sempre, que eu também, todos os livros que eu escrevo, se eu abordo uma profissão, eu tento encontrar alguém que é daquela profissão para ela me dar vida para aquilo. Porque escrever a teoria, você vai encontrar informações em todos os lugares, mas você dá vida realmente, igual, por exemplo, eu escrevi sobre pilotos de caça. E aí, tipo, tinha um piloto de caça que, assim, é uma profissão de inteligência, então eles não aparecem, não dá pra procurar. Então, encontrei uma pessoa, sempre encontro alguém, eu escrevi sobre comitiva pataneira, tive um peão. Então, sempre tem alguém que eu procuro para me dar informação do que é o dia a dia, porque aí você consegue trazer vida para os personagens. Então, eu leio muito sobre assuntos, porque quando você está escrevendo algo, embora é ficção, e tem a licença poética, quem é daquela atividade, a pessoa entende muito sobre aquilo. Então, se você escrever alguma coisa que sabe? E eu falo que começar no Wattpad me deu isso que talvez eu não saberia. Por quê? Lá se cobra muito. Porque são milhares de pessoas lendo. E aí, como você mostra um capítulo e a pessoa já responde embaixo, então ela vai ser crítica. Porque tem muito crítico. Tem muito crítico. Então eu aprendi lá que não adianta você escrever um tema se você não tiver muita propriedade naquilo que você está escrevendo, né? Mas também tem que entender que a pessoa que quer criticar, ela vai criticar. Vai. Você pode ser a obra mais perfeita que, né, quando a pessoa quer. Com certeza, com certeza. Tem mais alguma coisa que você queria perguntar, mãe? Não, acho que é isso. Coincidentemente, eu assisti o trailer esses dias, daí o Caio tinha falado que você era de Indaiatuba, eu nem sabia, então assim, tô super empolgada pra... Não sei se eu vou ler antes, o que eu faço? Eu leio antes, assisto, leio, melhor ler antes, né? Então,
É difícil, assim. Você prefere ler antes de assistir? Provavelmente é porque você lê mais. Então, assim, eu não reclamo quando tem adaptação. Porque tem pessoas que é fã da história, ela quer na íntegra. E a gente sabe, hoje eu sei que uma história baseada num livro, ela tem ela tem o roteiro, né? Outras pessoas contando a história. Até porque no livro a gente tem a narrativa, os pensamentos dos personagens, o que ele tá pensando sobre ela, o que ele tá dizendo, exatamente. Agora, no audiovisual, não, né? Ele tem que expressar aquilo. Então, é uma outra história de uma forma. Então, eu acho que eu gosto de ler e depois assistir, ou se eu assisto, depois eu Quer saber mais? Você pode... Por exemplo, vários que assim tem, e depois eu acabo lendo. Vou procurar para ler também. Então, assim, tem que ser o seu gosto. Eu queria fazer uma última pergunta, e aqui o spoiler tá liberado. Queria que você falasse o que vem por aí, tanto em termos do que você tá gestando aí para publicar, quanto em termos, você falou que já tem outras obras vendidas para adaptação. Quando que alguém também vai ver de novo alguma coisa sua aí, tanto para ler quanto para assistir? Então, outro livro vem uma continuação, né? Que eu lancei há pouco tempo, um livro que tem uma primeira parte. Eu nunca escrevi uma duologia assim que eu cortei, mas este livro em si, eram 2 tempos. E se eu colocasse tudo no mesmo livro, o leitor não ia ter a emoção de ler a segunda fase da vida dos personagens. Então eu optei. Só que assim, eu não imaginava que fosse lançar, assim, eu achei que outubro ia ser um mês, assim, eu achava que vinha novembro, eu não sabia exatamente o mês que vinha. Só que minha vida virou de cabeça para baixo, porque é o dia inteiro mensagem, e eu respondo todas as mensagens. Que legal. Porque se o leitor tira 1 minuto para ir lá e escrever uma mensagem para mim, ele tirou 1 minuto para mim. Então, eu acho que é um envolvimento de leitor e autor diferente, né? Por exemplo, artista não tem como responder, mas pode ser 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 mensagens que eu tô respondendo até hoje, do dia do lançamento, para vocês terem uma ideia. Até hoje eu tô respondendo. Porque é um contato, sabe? Se a pessoa veio ali falar alguma coisa, te desejar sucesso, eu não consigo, sabe assim, fazer um obrigado geral. Significa tanto, né? Significou tanto pra gente aqui, né? A gente entrar em contato com você e você responder, se disponibilizar. A gente ficou super feliz, assim, falou que legal que ela gostou do convite, que ela vai poder vir. A gente ficou feliz. Teve até um jornal, uma página da cidade que colocou lá uma matéria, né? Uma matéria falando, e eu respondi todo mundo. E meu filho falou: mãe, mas você responde todas as pessoas? Eu falei: sim, eu respondo todas as pessoas, porque é muito legal. Se a pessoa ela veio falar alguma coisa pra você, é porque ela te deseja aquilo. Então não tem sentido, né? É tão engraçado, é igual o Instagram, né? Assim, quando eu não sabia como funcionava. E aí, as pessoas me seguiam, eu seguia de volta, porque eu pensava assim, me seguindo, eu vou seguir de volta, é educação, né? E aí, um dia eu continuei, eu fui seguir, as pessoas falaram assim: ah, tô te seguindo. Não, você não tá me seguindo. E eu fui olhar e falei: ué, por que eu não tô podendo seguir? Porque o Instagram tem assim um limite, 7.500 pessoas, mais do que você não pode seguir. E aí, tipo, eu tô em 20.000 hoje, eu queria seguir todo mundo. Né? Assim, sabe? Eu acho que a pessoa tá te seguindo, você quer seguir também. Eu imaginava que fosse desse jeito, né? Mas foi muito engraçado quando eu descobri, não pode. Eu falei: poxa, como... Legal. Bom, é isso. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Algum recado? Pedir pro pessoal assistir? Olha, todos os meus livros aqui em Indaiatuba, infelizmente, não temos livrarias, né? Mas estão em todas as livrarias do Brasil, né? Meus livros da série Mosaico para Vender. Tem O Lado Bom de Ser Saída, Tutor, Senhor G, Pertinácia, E online, todos os meus livros. É só colocar Sui Hacker, que vai estar encontrando todos os meus livros. Essa edição especial. Esse livro é engraçado porque
Ele... Adorei, você pode vir com tem a capa do filme, mas também tem a capa, digamos... essa capa é uma capa especial agora, que saiu o relançamento do livro. É a quarta vez que eu relanço esse livro. Cara. Porque teve uma editora pequena, depois eu independente, aí pela HarperCollins e agora pela Harlequin, que a Harlequin é da HarperCollins, né? E esse livro é muito legal porque, assim, eu fui a primeira escritora brasileira de romance erótico a publicar com a HarperCollins. Que demais. É. Que é uma baita editora, né? É, uma super editora, assim, foi... Publicar com eles foi bem... Aquele negócio de cair um raio e minha ligação caiu no mesmo da editora. Não, é verdade isso. Sério. É muito engraçado. Eu falo que eu tenho muitas coincidências, acho que é porque eu acredito muito. Eu gosto de contar essas histórias, porque assim, eu tinha publicado o livro e eu fui para uma reunião, eu fui para a Bienal no Rio de Janeiro, fazer reunião com uma grande editora que praticamente me contratou na Bienal, assim, falou, olha, essa semana eu mando o contrato para você, falamos sobre advance e tudo, valores, tudo. E aí, pessoal, eu voltei do Rio, louca pra contar pra todo mundo. Eu estou numa grande editora, imagina, é o primeiro livro numa grande editora. E a editora não me ligou. Nossa. E aí passou uma semana, passou 2 semanas, eu recebi um e-mail da editora, né? Dizendo, olha, nosso grupo foi vendido. Puxa. E as nossas negociações todas vão ficar, por enquanto, em aberto. Aí meu mundo caiu. Como assim? Eu tava lá na boca do como? E eu peguei e falei, não. Eu amava a Harlequin, porque eu lia romance de banca, né? Como eu falei pra vocês. Só que assim, tinha no site. Mande seu manuscrito por agente, só tratamos com agente literário. E eu, na minha ignorância, o que é um agente literário? Eu vou ligar pra essa editora pra saber o que é um agente literário. Caramba, você já era uma autora e não sabia o que era. Nossa. Não, assim, os autores não sabem o que é agente literário, né? Hoje eu sei, mas muitos autores não sabem o que é um agente literário que vai negociar, enfim. E eu tive a sorte de cair uma tempestade no Rio de Janeiro e caiu um raio no PABX, no poste. E o PABX deu uma loucura na editora e a minha ligação caiu aonde? Na mesa do editorial. Nossa. Então, então eu falo, assim, é sorte? Não, porque foram 4 meses eu passando por vários comitês, julgadores de marketing, de comercial, porque foram estudar meu nome, meus números, né, para eu poder publicar com eles. Mas eu acho que é o acreditar. Claro. Né? Eu acho que de tudo isso, eu acho que é o acreditar. Então, eu acho que é tudo. Eu acho que você acreditar, é a sorte, é o talento. Se não tiver tudo isso junto... A persistência. A persistência, claro. Sim, até porque assim, não tinha nenhuma autora brasileira de romance. E eles foram fazer todo um estudo, porque era muito investimento. Tanto que a primeira vez que foi publicado com a HarperCollins, eles deram um batom de presente para os leitores. Que a gente sabe o custo disso, né? A logística disso tudo. Então, eu falo, é acreditar, assim como o filme. Talvez se eu fosse uma pessoa fechada, antipática, que não conversasse com outras pessoas ao lado, não teria tido essa oportunidade, né? E acho até engraçado, porque nós temos outros autores aqui na cidade, né? De romance também. Autoras incríveis, Cacau Te Amo. E assim, a Cacau, uma vez eu fui viajar com ela e ela dentro do avião dando um marcador. Não, eu entrei no avião e ela dando um marcador para todas as mulheres que ela via. Eu falei, Celso, o que você tá fazendo? Ela falou, tô divulgando o livro. E eu achei aquilo, era logo no começo da minha carreira, assim, eu achei aquilo muito incrível, porque aí várias pessoas adicionaram na rede social quem gostava, né, de romance. Então, a gente tem que acreditar, a gente é o vendedor, né? O autor, ele é um vendedor, ele vende o sonho dele, ele vende a história dele. É isso. Muito legal. Vamos assistir o filme, né? E depois eu vou falar aqui nas minhas dicas. Boa. Eu espero que você se encante com a história. É uma linda história de amor, que tem tudo, né? Ele não tem só romance, ele tem drama, ele tem comédia e ele também tem suspense. Que legal, tudo que a gente gosta, né? Assim, eu gosto de escrever histórias de romance, mas que tem vários cenários, né? Que é igual a nossa vida.
A nossa vida não é assim, cheia de cenários, né? É isso aí. Precisamos de romance, precisamos rir, Rir. precisamos sofrer, né? Chorar, suspirar, tudo. Obrigado, Mai. Obrigado. Obrigada. E obrigado a você que nos assistiu. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei e que continuem ligados no Em Cartaz. Tchau. Tchau. Programa Em Cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas.